Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor mais uma vez. Gostaria que vocês se colocassem de pé e abrissem suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 7, verso de número 7. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. Amém? Então é o sétimo livro da Palavra de Deus no Antigo Testamento, capítulo 7, verso de número 7, e diz assim: E disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Amém? Amém. Podem se assentar. O livro de Juízes cobre um período caótico do povo de Israel. Viveram mais ou menos dentro desse período de Juízes uns 330 anos, onde Deus levantou nesse período 11 juízes. E Gideão era um desses juízes, o quinto juiz do povo de Israel. E por que um juiz? Primeiramente porque não tinha um rei em Israel. E a cada momento que o povo de Deus desobedecia a ordem, os conhecimentos, não vivia debaixo de uma obediência daquilo que eles tinham aprendido, vinha o erro, vinha o pecado, transgrediam aquilo que eles tinham vivido e aprendido, e através disso vinham as lutas, as opressões. E Deus, com o clamor daquele povo, quando Israel se via em situação difícil, embaraçosa, lembrava de Deus e clamava. E Deus enviava um juiz para interceder pelo povo. E essa situação é interessante porque, quem sabe, nos faz refletir algumas coisas, como é que nós nos posicionamos, qual que é a nossa postura em Deus, qual é a fé que nós temos em Deus. É uma fé falsa? É uma fé brincadeira? A nossa postura está sempre de que forma diante daquilo que nós somos, diante de todas as situações que nós vivemos, embaraçados, desanimados, para que Deus possa nos conduzir aonde Ele quer nos levar. Eu comentei na quinta-feira sobre a pesca milagrosa, da vida daqueles homens pescadores que saíram a pescar, a noite inteira não pescaram nada, voltaram à terra sólida ali, sem peixe algum, mas existia alguém que estava observando a vida deles, Jesus. Amém. E Jesus, através daquilo que estava observando, deu uma ordem a eles, para que eles voltassem ao mar. E eles, obedecendo a ordem, voltaram ao mar e pescaram até que o barco ficasse a pique. E é tão interessante que quando Deus proporciona a bênção ou a prosperidade sobre a tua vida, não é para que você retenha para você, é para que você divida. E ele, chamando os barcos que estavam ao lado para dividir todo aquele número de peixes, além dele ser abençoado, ele pôde abençoar a outros. E esse texto também existia alguém que estava observando o povo. Deus certamente queria dar libertação ao povo de Israel. E através deste capítulo de número 7, relata a vitória de Gideão, que era o juiz de Israel, sobre os midianitas, que oprimiram o povo durante 7 anos. Mas, seguindo as instruções do Senhor, derrotou o exército inimigo e trouxe à terra uma paz que durou 40 anos. Então houve aqui a mão de Deus, a instrução do Senhor
sobre a vida do povo de Israel, usando o juiz Gideão para intervir. Mas as estratégias que Deus usa são as mais incompreensíveis, que nenhum ser humano muitas vezes consegue entender. O povo de Israel estava com 32 mil soldados para lutar contra 135 mil midianitas. Uma razão de 4-1, mais ou menos. Era maior 4 vezes o povo midianita contra o povo de Israel. Se partisse desse número, já ia ser uma luta difícil. Que é difícil você, por mais forte que seja, lutar sozinho contra 4. Mas Deus deu uma ordem a Gideão. E a ordem de Gideão, se Gideão não tivesse fé, jamais ele continuaria a ouvir a voz de Deus, a pôr em prática a ordem de Deus e ter um resultado daquilo que eles buscavam, que era a vitória sobre os midianitas. E a ordem de Deus foi qual? Vamos multiplicar o exército de Israel. Não. Vamos reduzir o povo de Israel. O que é que pode numa luta, com 4 já está difícil, ainda Deus está reduzindo ainda mais esse número, para que você enfrente um exército adversário e conquistar a vitória. Deus tem as suas estratégias. E a primeira estratégia que Deus deu foi para que desse um chamado ao povo, que aqueles que estivessem trêmulos e temerosos, que voltassem para a sua casa. Quem sabe eu posso fazer uma pergunta para vocês: você tem temor em obedecer a voz de Deus? Você teme em obedecer a voz de Deus? Como é que está o teu estado para que você enfrente a luta que você tem que vencer para mostrar quem é Deus na tua vida? E dos 32 mil soldados do povo de Israel, voltaram, quantos? 22 mil resolveram deixar o exército. Apenas com uma voz. Se você se encontra com medo de vencer, medo de superar a tua luta, se entregar, pode ir para casa. Deus não conta com esse tipo de pessoas. Então, tiramos de nós todo o medo, todo o receio, toda a dúvida, todo o temor, toda trêmulo, que é o vacilo da nossa vida. Porque isso traz fracasso. E Deus saberia, porque Deus deu essa ordem, porque Ele sabia que se o povo fosse com aquela situação para uma guerra, ele podia contagiar os outros. E quem sabe os outros que estavam com garra, com vontade de fazer, poderiam também desistir. Quem sabe Deus esteja fazendo uma limpeza dentro da igreja, para justamente tirar aqueles que são covardes, tímidos, a obedecer, a seguir e a cumprir nesses tempos tão difíceis, aquilo que Deus tem colocado como ordem, para que nós possamos obedecer. Deus não se agrada de pessoas temerosas. Deus quer um povo forte, um povo com garra, com vontade de fazer e de vencer a todas as coisas. E a primeira redução, então, de 32 mil, tirando 22, sobraram 10 mil soldados. Numa relação ainda reduzida de 13,5 para 1. Se com 4 já estava difícil, imagine agora eu tenho que lutar sozinho com 13. A luta está ficando cada vez mais difícil. Que Deus é esse que me coloca numa situação tão embaraçosa, onde poderia ser tão fácil, porque o meu Deus é o Deus que pode mudar e transformar tudo, como da água para o vinho, pode no estalar de dedos mudar a situação da tua história, está fazendo com que nós possamos ser reduzidos a 10 mil para lutar contra 135 mil.
Mas aí veio uma segunda ordem da parte de Deus a Gideão. E a ordem era para que todos os soldados, os 10.000 soldados israelitas, pudessem ir à margem do rio, de certa forma em grupos, para que eles bebessem água. Uma atitude simples, né? Qual que é o sentido e o propósito de tudo isso? Mas existia alguém em observação sobre aqueles 10.000 soldados. E aqueles 10.000 soldados, dando a ordem que eles pudessem beber a água, eles estavam sendo observados por Gideão e pelo próprio Deus. E eles tinham duas formas de beberem a água: os homens que se abaixaram para beber e os homens que trouxeram água até a sua boca. Qual que é a avaliação que Deus pode fazer diante disso? A forma de você estar conduzindo muitas vezes uma atitude tua, um desejo teu, ou até mesmo uma necessidade de estarem ali, à beira do rio para beber a água. E dessa segunda ordem dada por Deus a Gideão, para que Gideão pudesse estar observando o seu exército, a ordem era para que eles vissem como eles tomariam a água. Atitude, parece que sem sentido algum. E desses 10.000 soldados, 9.700 dobraram os seus joelhos para beberem a água do rio. Quem sabe uma postura vulnerável, fraca e indefesa. Enquanto apenas 300 trouxeram a água até a sua boca. Desses 9.700 dobraram os seus joelhos para tomar a água, restando apenas 300. Como é que está a nossa postura diante de Deus? Será que nós estamos nos apresentando diante de Deus de uma forma indefesa, vulnerável? Ou nós estamos mostrando como aqueles que trouxeram água até a sua boca, com uma postura militar, quem sabe mais elevada, mais em pé? Porque o soldado caído, derrubado, vulnerável, é ponto de morte. Mas aquele que permanece de uma forma elevada, uma postura como um verdadeiro soldado, esse é o vencedor. Imagine um exército que começou a sair lá para a batalha com 32.000, restando apenas 300. Quem somos nós diante de Deus? Quão vulnerável nós temos sido diante das situações que nos rodeiam? Quanta fé eu tenho ou não naquilo que Deus me dá como ordem, para que ela seja cumprida e obedecida? Deus, através de tudo isso, queria ver a fé de Gideão e através do povo, o comportamento do povo, porque Deus não queria dar a glória também a ninguém, para que o povo não se vangloriasse dizendo: nós vencemos os midianitas, porque quem sabe somos fortes, somos isso e aquilo. Deus quis tirar tudo isso, porque Deus não dá a glória para homem, a glória é somente dele. Por isso que Deus começa a limpar, garimpar aqueles que verdadeiramente não estão dentro de um propósito que Ele designa para mim e para você. E Ele levou o povo ali, a 300, para uma batalha. E a batalha aconteceu. E de que forma? De uma forma que ninguém precisou agir para intervir e lutar, quem sabe, corpo a corpo. O próprio Deus proveu a vitória. Os israelitas separaram os chifres, quebraram jarras e gritaram, fazendo com que os inimigos matassem uns aos outros na confusão.
Precisou alguém fazer alguma coisa? Quando Deus está na direção e na condução, e nós obedientes à sua voz, Deus cuida de tudo. Você não precisa fazer absolutamente nada. Apenas mostrar que você ama a Deus, que você obedece a Deus, que você segue aquilo que Deus determina para a tua vida, para que você se coloque numa postura de soldado. Aleluia. E você diante disso vai, porque Deus, ao você ir, Deus já vai fazendo o que Ele tem que fazer. Josafá foi assim. E se a gente comparar essa mesma história, o que saiu, o número de pessoas que saíram do Egito e chegaram à terra prometida foi um povo reduzido. Porque o povo no meio do caminho também reclamava, se queixava, pecou. E chegou um número reduzido. Hoje nós estamos com um número reduzido na Cristo é Vitória de Genópolis. Mas eu creio que é através deste povo que Deus vai estar à frente conduzindo para um tempo de bênção e de vitória para a nossa igreja. Por uma conquista de um bairro, de Santa Cecília, Consolação, Higienópolis, tudo que está aqui ao redor, para honrar o nome do nosso Deus, para mostrar verdadeiramente quem Deus é na nossa vida e o que Deus pode fazer na vida daqueles que ainda não o conhecem. 7 anos só de luta contra os midianitas, até a hora que Deus resolveu dar um basta e deu 40 anos de paz. Esse período que nós passamos, sai de lá, arruma outro lugar, pesquisa um lugar, ainda não achamos, Deus está preparando tudo. E nós estaremos ali com postura de verdadeiros servos, homens e mulheres de Deus, para cumprir e fazer a obra que Ele tanto requer sobre este bairro, sobre este local que nós estamos. É um novo tempo. Deus vai nos dar uma paz tão grande que nós regozijaremos por tudo aquilo que Ele tem nos dado. As vitórias alcançadas pela fé glorificam a Deus, pois ninguém é capaz de explicar como ocorrer. Alguém consegue entender? Se você explicar para alguém, eu fui apenas com 32, depois caiu para 10, de 10 para 300, e nós vencemos 135 mil homens. Que Deus colocou uma confusão absurda entre eles. Então eu gostaria de estar, quem sabe, fazendo uma pergunta para você. Em que grupo nós nos encontramos? Nos 22 mil que, por medo de enfrentar um novo tempo, uma nova realidade, uma nova situação, ou aqueles que não têm um comprometimento com Deus? Uma postura correta diante de Deus. Ou nós estamos naqueles 300 que se coloca de pé e que se mostra diante de Deus dizendo, eis-me aqui, porque diante de ti eu obedeço e quero seguir os teus planos e os teus propósitos. Venha o que vier, porque eu superarei pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua direção. Então eu gostaria que nós ficássemos de pé e que neste momento que nós nos colocássemos, ó Deus, eis-nos aqui, este povo, 300, para enfrentar aquilo que precisamos enfrentar. Não pelo que os nossos olhos veem, mas que os nossos olhos possam ver o milagre de Deus, quebrando e destruindo tudo aquilo que possa estar à nossa frente, seja como obstáculo, seja como vale, seja como qualquer outra situação, porque a vitória é certa no nome de Jesus. Amém? E aqueles que sobraram dos midianitas foram perseguidos pelos israelitas, ali no calcanhar, no pé, para que eles pudessem atravessar o Jordão e ir embora. Os inimigos estão indo embora. E este lugar, o bairro de Genópolis, pela Igreja Cristo é Vitória de Genópolis, vai ser um tempo para que o nome dele seja glorificado. E será levantado ali um povo
que fará a obra de Deus, a manifestação do poder de Deus, e grandes coisas acontecerão. Os nossos olhos, pela fé, continuarão vendo e ainda mais milagres e maravilhas. Você crê nisso? Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que sobre este povo, ó Pai, que o Senhor permitiu, que pudesse, mesmo sendo reduzido, porque é difícil às vezes nós dizermos uma igreja com 25 membros, enquanto tantas outras existem milhares de vidas ali servindo a Deus. Mas é sobre este número, ó Pai, que o Senhor há de levar-nos, ó Deus, aonde o Senhor quer que sejamos, ali ó, como bênção, ó Pai, num novo tempo, num novo lugar, quem sabe até mesmo numa forma de agir, de trabalhar, de enxergarmos algo que muitas vezes nós não estávamos enxergando, ó Deus. Vai ser um novo tempo. E aqui estão as vidas, ó Deus, que não se curvaram, que não dobraram os seus joelhos, ó Pai, mas permaneceram com uma postura ereta, ó Deus, como um soldado que somos, para fazermos a tua obra, ó Pai. Deus, eu te peço, para que sobre cada um de nós, continue mantendo e dando-nos da tua unção, dando-nos, ó Deus, da tua graça, dando-nos, ó Deus, da tua autoridade, fazendo, ó Deus, com que nós possamos ser submissos à tua vontade, para que nós possamos nos unir como nunca nos unimos antes, ó Deus, mas para que através disso sejamos fortalecidos mais e mais, ó Pai. Aqui está um povo fiel, um povo que não se rendeu aos prazeres do mundo, um povo que não abriu seus olhos para ver coisas, ó Deus, que muitas vezes poderiam estar iludindo, mas nós estamos crendo naquilo que o Senhor tem como promessa sobre nós, ó Pai. Nós somos os 300 remanescentes, ó Pai. Nós somos um povo, ó Pai, que confia plenamente em Ti, porque somos obedientes à Tua palavra. E nela, ó Deus, queremos seguir, passo a passo, para a conquista da vitória, para a glória do Teu nome, ó Pai. Nós assim Te louvamos e Te agradecemos, e que possamos dizer, eis-nos aqui, ó Deus. Nós estamos prontos, ó Pai, para esta batalha, porque a vitória é certa no nome de Jesus, ó Pai. Nós já Te agradecemos pela vitória, pela bênção alcançada, pelos milagres que o Senhor tem feito e continuará fazendo em nossas vidas e em nossa igreja, ó Pai. No nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Nós somos o povo remanescente. E sobre esse povo Deus levantará uma grande igreja aqui no bairro, para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.